Agora, Legal. vou trazer um outro complemento importante do que você perguntou, né? Pô, como é que vende uma mentoria de 20 mil, né? Vou te dar um exemplo. Pode ser que você não compre um curso hoje de 20 mil dólares. Uhum. Pode ser que hoje você não compre um relógio de 20 mil dólares. Pode ser que hoje você não faça uma viagem de 20 mil dólares, mas você pode ensinar para alguém que tem 20 mil dólares para te dar como montar um podcast. Uhum. Muito provavelmente, né, eu estou observando aqui o nível de estrutura que você tem no seu podcast, você gastou muito mais que 20 mil em toda essa estrutura. Mas mesmo que você não tivesse gastado 20 mil nessa estrutura toda que você tem aqui, vamos imaginar que você tivesse gastado 2 mil para dar um tapa, botou aqui, pá, fez uma estrutura e não seria improvável de alguém te pagar por um conhecimento que ela não tem de uma coisa que você já amadureceu. Uhum. Porque o dinheiro, ele não é só tangibilizado pelo que você tem na conta, mas é pelo nível de acúmulo de conhecimento que você tem. Perfeito. Então, se você tem um conhecimento que vai acelerar o meu processo, eu automaticamente falo, pô, isso tem valor para mim. Eu não vou Uhum. passar 3 anos que você fez aí de pesquisando o podcast, analisando quais são os melhores fornecedores, qual é a melhor iluminação, qual é o melhor ângulo, qual é a hora de postar. Isso tudo também tem valor. Uhum. Então, tem que analisar. Por exemplo, hoje eu tenho 10 empresas, faço parte do conselho de mais 5. Uhum. Nesses últimos 3 anos, mentorei 180 empresários, desde que faturam 20 mil dólares por mês, a uma empresária que fatura 370 milhões por ano. Então eu tenho um nível de empresários no meu portfólio largo, totalmente diversificado, Uhum. desde Suíça, Portugal, Brasil e Estados Unidos. E eu ensino uma única coisa para esses empresários: como eles venderem mais, como atrair cliente, como criar um funil de vendas. Então, eu estou ensinando algo para eles que não é sobre o faturamento que eu faturei. Eu faturei na minha jornada hoje mais de 400 milhões, é um número considerável. Uhum. Quando eu paro e olho a minha trajetória, olha que dado importante que eu vou te trazer. 90% dos meus obstáculos, dos meus desafios, presta atenção nisso que eu estou te falando, você que está ouvindo aqui, não foi provação de Deus. Não foi deserto, não foi lapidação do diamante. 90% dos meus desafios, dos meus obstáculos foi ego. Uau. Foi fazer na força do braço. Foi fazer sem perguntar. Foi fazer sem se preparar, sem estudar. Então, os problemas que eu vivi, fui eu que me meti. E É. de como eu saí foi inspiração de Deus. Porque na hora que você enfrenta o problema, você fala, ó céus, ó vida, ó É. Deus, Espírito Santo, dá uma força aqui. Aí ele dá, ele dá. Mas você não teria passado por aquele problema se você tivesse se preparado, se você tivesse buscado É. orientação, se você tivesse ouvido. E a nossa mente, ela tem condição de absorver quando você aprende. Então, se você tá aqui ouvindo isso, você pode falar assim, mas até ontem eu era inocente, eu não sabia. Eu concordo, mas a partir de hoje você não pode mais errar nisso. É isso aí. Você não pode mais errar nisso. Então, é isso. Então, hoje eu ensino aquilo que eu vivo nas minhas empresas. A gente tem 160 colaboradores no nosso ecossistema. O nosso front é uma cultura de vendas. O que a gente mais faz é vender. Então, a gente ensina aquilo para as pessoas que a gente faz. E aí, quando eu mentoro esse empresário nessa trilha, qual que é o meu objetivo? Me tornar sócio dele. Eu não quero ir lá crescer ele e ir embora. Não quero ir Uhum. lá ganhar temporariamente com ele. Por quê? Porque eu tô olhando a semente do curto, do médio e do longo prazo. Sim. Então eu quero entrar no conselho daquela empresa, permanecer naquela empresa como equity para daqui 5 anos vender aquela empresa. Se não vender, eu vender a minha parte ou trazer um fundo para dentro para crescer 10 vezes mais. É aí onde Perfeito. tá a minha mentalidade. Perfeito. Você entra de junto, você arruma a empresa, conserta ali tudo, os processos, tudo que você já tem de Uhum. expertise e depois aquela empresa estruturada, você entra de sócio para escalar cada vez mais e vender no futuro. Exatamente. Perfeito, muito bom. Olha que grave esse assunto, isso que a gente está falando aqui. É um dado que você pode pesquisar na internet. 95% das empresas do mundo não tem um canal de atração de cliente. Uhum. Como é que elas recebem cliente? Por indicação, vem por telefone, por uma campanha qualquer, que não tem começo, meio e fim. Eles não têm um processo de cliente. 95% das empresas do mundo não tem um canal de atração. Então, se você montar um canal de atração de clientes, você já está na frente de 95% das empresas do mundo. Uhum. 98% não tem dados dos clientes. Uhum. Elas atendem, elas vendem, elas faturam e ela não sabe quem é o cliente, o que ele gosta, o que ele faz, se ele tem filho, se ele é casado, qual é a renda dele. Ela não tem nenhum tipo de dado, ela não faz nenhuma base de nutrição, ela não tem CRM, ela não faz nada.